dos sentimentos e do poder da razão, né? A gente vai tratar sobre esses três elementos básicos que Deus colocou na mente de todo ser humano. Quando Deus criou o homem, Deus criou essa capacidade triangular, assim como Deus é uma trindade. Então Deus fez um homem também com condições de ser trino. O homem tem essa competência. E criou o homem como uma instituição estabelecida, né? Que é a família. Então criou macho e fêmea e disse criar e crescer e encher toda a terra. Então a família tem sido a base da sociedade desde que o mundo é mundo. E a Constituição brasileira, por exemplo, ainda, né, existe lá, ainda não tiraram, artigo 266, né, está lá protegendo a família como sendo base da sociedade, o que deveria ser protegida pelo próprio Estado, porém não é o que vem acontecendo, né? Leis das mais variadas vêm desvalorizando cada vez mais, ridicularizando a família, a partir da banalização do casamento, da facilitação do divórcio, da pornografia, da sexualidade, enchendo as nossas casas através de televisão, através de tantas outras coisas. O sexo está em tudo, né? Então, o sexo dado por Deus, lá no contexto divino, era como se fosse a coroa, o prazer maior num casamento perfeito. Mas tem sido usado, infelizmente, por um consumismo barato, né? E incentivado para que jovens, quanto mais cedo possível, iniciem a vida sexual, mesmo sem ainda ter competência para entender o que é uma vida, o que é uma responsabilidade, o que é realmente se viver num mundo como o nosso. Então, a sexualidade infantil está sendo cada vez mais explorada e o abuso infantil, inclusive com escândalos que a gente está vendo aí até nas altas cúpulas, né, que a gente encontra essas coisas acontecendo em computadores de pessoas aí muito importantes. Então, cada vez mais o número de crianças abandonadas tem crescido, muitas ingressões no crime, porque as crianças precisam sobreviver de alguma forma. E aí vem aquela história, agora liberar o aborto para que o aborto seja a solução. E essa da França, em liberar aborto até os 9 meses, significa matar uma criança, porque com 9 meses, com 7 meses a criança já nasce e, sendo bem cuidada, ela vive perfeitamente, né? Imagine, eu conheço várias crianças que nasceram com 7 meses, imagine aos 9 meses a criança está pronta já, e agora a França libera e outros países vão atrás e tudo indica que vão fazer a mesma coisa. Então Deus fez o homem para viver em sociedade e colocou a base dessa sociedade a família. E o diabo, sabendo disso, ele tem tentado corromper em todos os contextos essa base da sociedade, atacando a família. Então, as leis, vocês vejam, a lei da palmada, a lei, enfim, a ideia de um governo que toma o filho e faz ele a educação do filho, quando na realidade educar é um princípio básico da família, é o pai e a mãe, né? Isso vem de Deus. Daí a importância de um estudo voltado para essa finalidade, porque estamos vendo isso acontecer em vários e vários lugares e nós não poderíamos ficar de fora desse debate tão importante que é a sexualidade em relação aos jovens e em relação aos adultos também, porque nós vemos que muita gente hoje está completamente despreparada em relação a esse contexto que envolve amizade, sexo, paixão, amor, né? E, enfim, e o que a gente vê são vários ataques diabólicos aos jovens, forçando cada vez mais a uma forma precipitada sexual. Então nós vemos a paixão, o sexo pré-conjugal, as gravidezes, que hoje está comum engravidar antes do casamento, e aquele desejo de alcançar a maioridade mesmo já ainda sendo adolescente, né? Então tentando se libertar do que eles chamam de julgo dos pais, da família, né? Mas ainda presos a uma situação econômica, porque é a família
no fundo é que ainda paga os estudos ou banca esse indivíduo. Então ele vai crescendo com essas ideias completamente voltadas para uma liberdade, mas sendo custeado financeiramente pela família. E isso é muito triste a gente ver, isso é muito sério, e a gente tem que entender o contexto disso tudo. Então eu separei aqui um versículo para a gente começar o nosso trabalho de hoje, que é o Salmo 119, versículo 9. Vamos conversar hoje, geralmente a gente lê um texto grande, hoje eu quero ler um texto pequeno para a gente analisar e ao longo do caminho ir lendo outros textos. E o versículo diz assim, ó, como poderá o mancebo, quer dizer, um jovem, eu estou me voltando ao jovem, mas os adultos também, né, e os velhos também, né, têm esses problemas. Como poderá o mancebo guardar puro o seu caminho? É uma pergunta que ele faz e, ao mesmo tempo, ele responde, ele diz, observando-o segundo a tua palavra. Né? Então, ele está falando para o Senhor e ele mesmo está respondendo para o Senhor. Como poderá o mancebo guardar puro o seu caminho? Como eu poderei guardar o meu caminho puro? Observando esse meu caminho segundo a palavra de Deus. Então, é especialmente no contexto do jovem que a sexualidade deveria começar. Mas, infelizmente, hoje essa coisa está sendo precipitada. E você já vê aí criancinhas de 2 aninhos já com bolsinha, com batom e andando meio rebolativas e os pais achando que isso é muito lindo, muito maravilhoso, quando na realidade a própria família está incentivando essa criança a uma sensualidade que não deveria estar numa criança. A criança deveria estar brincando, deveria estar cuidando de outros tipos de prazeres e não do prazer sexual propriamente dito. Então, o amor sempre foi benigno e sempre veio de Deus, mas infelizmente o homem confunde o amor com paixão. E hoje tem uma confusão no meio de muita gente que confunde o que é amor, o que é paixão. Então o amor é sempre benigno, o amor vem de Deus, mas o que vem do diabo, o que vem da carne, é a paixão e é sempre maligna, sempre carnal, sempre diabólica, sempre levando a uma situação de contenda e, quando não é, uma situação de criminalidade, porque há estupros, há coisas violentíssimas no final de tudo isso. Então, eu quero dar para vocês os 4 contextos de amor que a Bíblia cita, embora tenham os outros, né? Tenham outros tipos que, num contexto mais amplo, coloquem, mas os 4 são a base do que nós encontramos, pelo menos no contexto bíblico da palavra amor que nós encontramos no português. A primeira seria o amor mamon, eu já expliquei isso aqui, que é o amor ao dinheiro. E muitos casamentos são feitos por causa deste amor ao dinheiro e a questão de uma independência financeira. Então muita gente é pobre, muita gente vive uma vida com dificuldade e acha no casamento uma forma de resolver isso se casando com uma pessoa que tem uma situação financeira mais abastada, né? Então o que vai acontecer? Nós temos esse tipo de amor acontecendo em muitos casos, quando na realidade a pessoa não é amada, mas a conveniência que ela traz, o prazer que ela te dá com o dinheiro que ela tem. Então ela compra coisas, ela te dá dinheiro, ela te dá joias, ela te dá um bem-estar melhor, coisas que infelizmente teus pais não puderam dar. E então esse amor nasce, é o amor a uma situação financeira, econômica, que nada tem a ver com o amor sentimental. Não é um sentimento, é uma apropriação, é uma espécie de usar o outro para o seu próprio bem-estar. Então esse é um amor muito maligno, muito enganador, porque se o outro deixar de dar o dinheiro, o amor acaba. Porque o amor está no dinheiro e não na pessoa. Está no dinheiro da pessoa, na situação, no bem-estar que essa pessoa proporciona, no cartão de crédito liberado que essa pessoa pode proporcionar. Mas se isso acaba, acaba também o amor.
O segundo tipo de amor é o amor eros. Esse é o amor terrível, que tem a ver com o corpo físico do cônjuge. Então, muitas vezes você encontra pessoas que não amam a pessoa, mas amam o corpo da pessoa. Amam a forma de prazer que ele encontra no contexto sexual com aquela pessoa. Então, ele ama o corpo, a satisfação sexual que aquele corpo proporciona, e esse é o motivo, então, de haver um casamento, porque aquela pessoa preenche a lacuna desses desejos sexuais. A tendência desse amor é acabar, findar quando esse corpo começa a se transformar com o tempo, e essa pessoa agora quer um corpo conforme ela queria no passado. Ela não olha para si mesma no espelho e não vê que ela também está envelhecendo, ela também está com o corpo transformado, mas ela não está nem aí, porque esse amor não é guiado pela razão, ele é guiado apenas pela emoção. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, a diferença de sentimentos e emoções, né? E a razão dada por Deus para concatenar essas duas tendências naturais do ser humano. Esse amor eros, na realidade, ele não é um amor, ele é uma atração física e que gera paixão, erotismo apenas, né? Daí a palavra eros. Ele é extremamente interesseiro, egoísta, é irresponsável, é descontrolado. A motivação apenas é da carne, da emoção da carne, né, de atingir os seus objetivos em relação a conquistas, a compra de um carro, a compra de alguma coisa e tal. Então esse amor eros também é levado para a situação da conquista no contexto do sexo. Então ele com o dinheiro ele compra o amor de alguém, com o dinheiro ele compra a sexualidade de alguém, e depois que esse alguém lhe satisfaz, ele joga essa pessoa fora, porque esse amor só dura enquanto ele se satisfaz do sexo. Depois que o sexo acaba, ele joga fora. E temos um texto que nos fala a respeito disso, de um dos filhos de Davi, chamado Amnon, era o seu primogênito, era o primeiro filho que Davi teve. E lá no livro do profeta Samuel, no segundo livro, capítulo 13, versículos de 1 a 15, você encontra Amnon se apaixonando, olha, a paixão doentia, diabólica, que vem do diabo, por Tamar, sua irmã, sua meio-irmã, porque era filha de Davi com outra mulher. Davi teve 10 esposas, né? Então, Davi teve a Tamar, e agora Amnon, que era irmã por parte de pai, ele vai dar um jeito de fingir que está doente, mandar o pai levar Tamar até o quarto dele para cuidar dele, porque ele estava doente, e lá ele se lança sobre ela, estupra ela e depois bota ela para fora e ainda envergonha ela publicamente, porque o indivíduo que quer prazer sexual, ele não ama a pessoa. Então, se essa pessoa não dá o prazer sexual que ele tem, ele abandona e joga fora, ou então depois que ele já usou e já abusou, agora ele não usa mais. É como se fosse um objeto, né? Que ele só usa para o prazer egoísta, que é o amor eros, certo? O outro amor é um amor muito bonito, muito extraordinário, que é o amor filial. Esse amor é um amor que vem de Deus. É o amor da amizade, da afeição natural, ela é bondosa, é filantrópica, é um amor ao próximo, tem a ver com a sociedade, com o comunitário, né, com viver na sociedade. Então esse tipo de pessoa desenvolve muito bem a ação de repartir. Os casamentos são feitos por causa de uma necessidade de companheirismo. Muitas vezes ele tem uma relação de amizade tão boa com essa pessoa que ele acaba confundindo o amor pela amizade e acaba. E há casamentos que duram muito tempo sendo verdadeiros amigos, muito bons amigos, né? E é um tipo de amor importante da gente analisar, mas às vezes o casamento acaba porque os contextos de vários outros assuntos não são de acordo, né? Então esse é um amor que preza pela amizade, mas nem sempre preza pelo prazer. Então é diferente do amor ágape que nós vamos falar daqui a pouquinho. É interessante você encontrar, por exemplo, em Cantares de Salomão, veja como no capítulo 5, versículo 1, o grande autor, ele trata a sua amada. Olha o que o texto diz assim, ó: já entrei no teu jardim, minha irmã. Veja que ele trata a esposa como noiva. Jardim aqui é simbolismo, né? Você tem que entender a palavra jardim, que pode ser
várias coisas. Já entrei no teu jardim, minha irmã. Veja como é um amor que ele considera no sentido de irmandade. Ele tem várias esposas, tem muitas mulheres, 1000 mulheres à sua disposição. Então não dá para você amar várias mulheres dessa jeito, ainda mais 1000 mulheres. Então Salomão vai ter sim algum tipo de amizade por essas pessoas, vai cuidar bem da sua corte, vai amar essas mulheres todas, mas um amor que era o amor da amizade, certo? Como ele está dizendo aqui, né? Minha irmã. É um amor que não tem nada a ver com o amor do casamento verdadeiro. Ele chama ela de noiva e ele diz, já colhi a minha mirra com especiaria, já comi meu favo de mel, já bebi do meu vinho e do meu leite. Comei e bebei amigos, bebei fartamente, ó amados. Então Salomão chama a sua amada, nesse contexto aí, né, sua companheira lá, sua concubina, ou sua esposa, não se sabe para quem ele escreveu isso aí, né? Alguns acham que foi para a Sunamita, outros não. Ele chama ela de irmã, de companheira, certo? Então veja que esse é um amor que nós encontramos muito no cotidiano e tem a ver com a Bíblia, certo? Também é um amor que pode acontecer entre os homens que não tem nada a ver com sexo. 2 homens podem se amar no sentido de amizade, serem sinceros uns com os outros, irem pescar juntos, jogar bola juntos, fazer outras coisas juntos. Mas terem cada um a sua família, cada um ter o seu comportamento de homens, assim como 2 mulheres também podem ser amigas, terem respeito uma pela outra, ter uma amizade sincera, mas cada um ter a sua vida independente, sexualmente independente, casada e famílias independentes, como a gente vê o caso de Jonatas e Davi. E lá no capítulo 18, verso 1, você encontra que os dois, a alma dos dois se ligou num amor, no contexto aqui, é exatamente esse amor fíleo, que não tem nada a ver com Eros, tá? Então a alma de Davi com a alma de Jonatas criaram uma amizade, uma afeição entre os dois, um companheirismo que pode acontecer de amizade sincera entre pessoas, né? Às vezes da mesma idade ou de idade diferente, ou às vezes até de sexos diferentes. Um homem pode ter uma amiga, um amigo pode ter uma amiga, não tem problema, mas o importante é não confundir esse amor com o amor verdadeiro que vem de Deus, que faz com que um casamento verdadeiro aconteça. O amor ágape, a gente já sabe qual era, é o amor que vem de Deus, é o amor verdadeiro, que lança fora todo o medo, é o amor da alma, que vem da intimidade da pessoa e que a gente ama o todo. A gente não ama só uma parte, a gente não ama só o sexo, o corpo, a gente não ama o dinheiro, a gente ama o todo, o contexto todo da pessoa, e esse amor perdura enquanto a pessoa viver, e mesmo depois de morta, ainda que esse indivíduo ou essa mulher case de novo, mesmo assim ainda ficará a lembrança do amor verdadeiro que teve na sua mocidade. Por isso que é importante você ficar com a mulher da tua mocidade, como o apóstolo Paulo disse. É importante você ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 3 até o 7, você vai encontrar Paulo discorrendo sobre o amor de uma forma fantástica, mostrando esse amor verdadeiro, que ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu escolhi aqui um pedacinho de um poema, não é um poema, é um soneto de Luís de Camões, né, quando ele, inspirado, né, no seu contexto lá de amizade e amor, ele coloca o seguinte, só os primeiros versos, que diz assim, ó: o amor é um fogo que arde sem ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é uma dor que desatina sem doer. Então, como um todo, no restante do soneto, ele tenta conceituar que o amor, como ele mesmo diz,
é um sofrimento, é uma depreciação de uma doação, que ao mesmo tempo é um paradoxo. Então veja, é o prazer de sentir dor por amor. É uma coisa meio doida, só um poeta para poder descrever algo parecido com isso, né? Por isso que as músicas do passado se referem a Amélia, que era mulher de verdade, porque a Amélia passava fome ao meu lado, a Amélia achava bonito não ter o que comer, com textos da poesia antiga que no fundo, acaba desmerecendo a própria mulher, né? no seu mérito, nos seus direitos e tudo mais. E como sempre foi machista, a poesia no mundo até pouco tempo, né? Quando Chica da Silva não foi, oh meu Deus, a primeira grande poetisa do Brasil, se disparou com suas prosas e versos, os seus poemas, ela foi censurada, né? Mas me falha o nome da mulher. Então qual é a diferença entre paixão e amor? O amor é controlado, quem ama se controla. Mas quem é apaixonado é completamente descontrolado. Ele perde completamente a noção das coisas, ele não é uma pessoa centrada, porque ele é completamente, né, comandado por um sentimento absurdo que ele não consegue dominar. O amor cresce aos poucos e com respeito. A paixão é súbita, doentia, desesperada, chega de repente, enlouquece a pessoa, certo? O amor esfria lentamente também, do mesmo jeito que ele chega aos poucos e vai crescendo, ele também lentamente vai sendo sufocado com o tempo e esse amor vai se transformando numa tristeza, numa mágoa, enquanto que a paixão acaba repentinamente e vira ódio. Então a pessoa amada passa a ser agora atacada com ódio, porque ela passa a ser odiada. É impressionante. Como é que uma pessoa que diz que ama hoje, amanhã está dizendo que odeia? Como é que uma pessoa hoje que te cobre de carinho, amanhã está querendo que você morra? Não é? É mais ou menos uma coisa, isso é paixão. Paixão é desse jeito. O amor busca o bem do outro, enquanto a paixão busca os seus próprios interesses, o interesse de si mesma, né? Não busca o bem do outro. O amor, no caso, busca a satisfação daquele que é amado, mas a paixão busca a satisfação própria, porque a paixão é egoísta, como a gente já disse, a paixão só pensa em si mesma, né? Então o amor procura estar perto da pessoa amada, enquanto que a paixão obriga a pessoa amada a estar perto do apaixonado. Então, quer dizer, é uma questão de posse, de possessão. A paixão possui, tira a liberdade. O amor não constrange, o amor dá a liberdade, o amor confia. O amor é extremamente cauteloso. O amor busca sempre a verdade, a paixão se utiliza da mentira. O amor gosta de dar alguma coisa de presente a quem ama. A paixão gosta de receber o tempo todo, porque ela só pensa nela mesma, porque é egoísta. O amor confia e espera. A paixão é ciumenta e não sabe esperar e exige do outro que o outro faça o que ela quer. A paixão busca sempre o amor busca sempre a simplicidade. A paixão já busca a extravagância. É verdade, é verdade. Como quando uma pessoa te ama, você diz, vamos comer alguma coisa, aí ela escolhe o prato mais barato. Mas a paixão quer o mais caro, porque ela quer te deixar sem dinheiro com medo de você gastar com outras pessoas, né? O amor não gosta de escândalo e confusão, não. O amor é discreto, mas a paixão é escandalosa. Ela convive no meio da confusão, do disse-me-disse, da fofoca, da intriga, do escândalo, né? É uma coisa terrível. Então, já pontuamos aqui algumas diferenças importantes entre as pessoas que amam e as pessoas que não amam, apenas estão apaixonadas. Então, tem muita gente se dizendo apaixonada hoje, o que é muito fácil, mas amor verdadeiro a gente acha difícil de encontrar. Então, tocando o nosso estudo em frente, vamos tratar então sobre sentimento verdadeiro e emoção passageira, porque a paixão é uma emoção passageira e o sentimento verdadeiro é o amor. Certo? Então, o que é um sentimento e o que é uma emoção? A gente precisa definir bem isso, porque o ser humano, ele foi feito por Deus de uma forma trina. Então, se você pudesse pegar o círculo aqui do cérebro do homem e dividir em 3 partes, né, você teria
três partes lá no contexto espiritual, não no contexto material, e você encontraria, então, um homem trino também no seu conceito. Quando Paulo fala lá de alma, corpo e espírito, ele está falando mais ou menos a mesma coisa que eu vou definir para vocês aqui agora. Então, qual é a função do espírito que vem de Deus? É a razão que vai filtrar as emoções antes que elas se transformem em sentimentos, né? Então, por exemplo, quando eu sinto uma emoção, eu sinto uma emoção, eu gostei de nadar na piscina hoje, foi uma emoção, mas não quer dizer que eu nutri um sentimento, eu estou apaixonado pela piscina, eu não tenho um sentimento de ódio pela piscina, mas eu tive uma emoção. A emoção, ela tem a ver com o prazer, ela tem a ver com coisas boas que a gente participa e traz para a gente recordações. Ou também emoções ruins, momentos de pânico, momentos de dor, momentos de susto, que também são emoções, né? A emoção não só se refere a coisas boas, mas às vezes também, pelo contrário, o medo, né? Então gera em você um sentimento de pânico, você acaba ficando com medo de todo mundo ou de todos que passam por aquele lugar. Então vejam, no contexto do que Deus estabeleceu, ele estabeleceu sentimento, ele estabeleceu razão e ele estabeleceu a emoção. A emoção, ela é guiada, então, por alguns elementos importantes. Então, a emoção, a razão e os sentimentos. Os sentimentos são o que é armazenado e vão conduzir a vida do indivíduo. A emoção é o dia a dia, aquilo que você vive no seu dia a dia. E a razão é que vai filtrar isso aí para poder coordenar o que vai ser um bom sentimento, um mau sentimento, uma coisa que você gosta ou não gosta. E foi exatamente aí que Satanás atacou, como eu vou falar daqui a pouquinho. Quando Satanás atacou, ele atacou a forma de raciocinar do ser humano. O ser humano foi atacado na sua contextualidade de Deus e do contexto dele olhar para Deus, na sua visão de Deus, no seu entendimento de Deus, no seu raciocínio a respeito da espiritualidade, porque Deus fez o homem um ser espiritual. Então esse homem hoje, atacado pelo diabo, ele acaba vivendo sem a razão espiritual, que é uma forma de raciocinar, né? Eu estou seguindo aqui as ideias, por exemplo, de Tomás de Aquino, que era um grande teólogo da Igreja Católica, e eu não gosto muito de seguir ideia de ninguém, mas para que você possa entender que tudo passa pela razão. Quando você prega o evangelho para alguém, esse alguém ouve o evangelho e ele aceita, é racional. Olha, então, ele não aceita porque Deus já colocou nele a vontade de aceitar e Deus colocou no outro a vontade de não aceitar. Essas coisas eu não gosto muito. Mas o contexto de um indivíduo raciocinar, né? E nessa capacidade de raciocinar, ele então aceita ou não aceita. Como é que a emoção ela tem capacidade de se locomover para dentro de você? Ela tem a capacidade de entrar através dos nossos sentidos. Então a primeira coisa é a visão. Diz respeito a tudo aquilo que você vê. Se uma coisa é bonita ou feia, se é agradável ou não, se a comida está bonita, né, bem arrumada na bandeja, se uma moça ou um rapaz são bonitos ou feios, se os olhos azuis ou verdes, como o da minha esposa, são os olhos verdes lindos, mas tem os castanhos, os negros, cabelo loiro, cabelo negro, cabelo castanho, não importa, depende do gosto de cada um. Todas estas formas de identificação são feitas pela visão, pelo indivíduo quando ele vê. Então a primeira visão que ele tem é que vai chamar a atenção dele para que dali comece alguma coisa em relação a sentimento, mas a razão é que vai filtrar isso. Então nem tudo que aquilo que o homem vê, ele pode desejar, nem tudo que o homem vê, ele vai querer. Eu posso ver um prato de pudim e isso já vai me trazer o sabor na boca, já vai me trazer a sensação do prazer do pudim, mas a razão vai dizer, olha, cuidado, você é diabético, cuidado. A razão vai funcionar neste momento. Mas se, infelizmente, a razão não funciona, então não importa, o indivíduo vai atrás da emoção e ele esquece completamente a razão. Então ele vai ser um indivíduo movido apenas pela sua emoção, pelo que ele sente, pelos prazeres que ele sente, certo? Mas quando ele tem uma razão que está ali estabelecendo limites para essas emoções,
ele terá então uma visão controlada, ele vai ver, vai achar que é bonito, que gosta, que é legal, mas ele não pode por vários motivos e ele vai saber identificar isso. A outra coisa é o paladar, você provou, você sabe que é gostoso, né? No caso do pudim, novamente, no meu caso, eu gosto muito do pudim, então eu provei, eu já tive essa experiência, eu já tive essa emoção, né, de beber um bom suco de fruta, enfim, um refrigerante. Então o paladar ele tem a ver com essa coisa gostosa das emoções que entram e vão sendo reservadas. Então se daqui a alguns anos você comer aquilo ali mesmo com os olhos fechados, você vai saber identificar aquele fruto, ou aquele refrigerante, ou aquele doce, porque você, com os olhos fechados, pelo paladar, você consegue captar. Outro muito importante é a audição. Você consegue identificar aquilo que entra no teu ouvido, se é agradável, se não é. Se falamos alguma coisa que você já viveu, ao ouvir, você se lembra dos detalhes, porque já foi filtrado e racionalizado e armazenado como uma espécie de sentimento. Então, se você já esteve num lugar qualquer, e eu hoje digo isso para você, né, você lembra, se eu digo assim, puxa, eu fui à praia, opa, você foi à praia também há algum tempo, você já lembra automaticamente daquela praia que você foi, porque os teus ouvidos estão abertos para ouvir, e isso vai ser analisado, quer queira, quer não. Então, no momento em que eu disse aqui, pudim de leite condensado, você aí já colocou na tua cabeça, alguns já imaginaram, já deu até desejo em alguns aí de comer um pudim, porque vocês ouviram eu falar do pudim, né? Então é importante que você entenda como o ouvido da gente é um captador para que a nossa mente trabalhe e muitas vezes movida pelo ouvido, né? Então nós ouvimos falar e nós temos as nossas emoções baseadas no que nós ouvimos e somos guiados por essas emoções ou não. Nós temos um cérebro no meio para dividir um ouvido do outro e analisar e refletir. E esse cérebro precisa ser racionalizado, ele precisa ser razão, ele precisa ter contexto de análise para dividir essas emoções e captar e deixar guardar apenas o que é bom, filtrar. Então, a gente tem que experimentar as coisas, ou vir todo, saber tudo, ver tudo, ler tudo, mas guardar, a gente tem que guardar somente o que é bom. A gente só armazena nos nossos sentimentos aquilo que é bom. A gente não deixa nutrir sentimentos ruins quando a gente tem a mente de Cristo. A outra coisa é o olfato, é o cheiro. Então, se você come uma fruta, pelo cheiro você identifica, né? Caramba, bota um limão, bota uma jaca na frente de alguém com os olhos fechados, pelo olfato ele vai perceber. Então, o sentido do cheiro, do perfume, né? O perfume já te dá a noção do sabor, por isso que as pessoas que não têm o olfato funcionando bem, não sentem muito bem o paladar. Esse vírus, por exemplo, note que ele ataca tanto o paladar quanto o olfato, porque ele ataca as formas de sensores que nós temos, de gustativas. Então você perde o paladar e perde também o olfato. É uma das características do vírus quando a pessoa está já atacada por esse tipo de coisa, né? Então, veja, esse teu olfato, ele guardou isso na mente. Então você cheirou, você já guardou, você já armazenou, você já vai lembrar disso daqui a algum tempo, você vai lembrar daquele perfume, do perfume da mulher. Hoje muitas empresas de perfume já estão trabalhando em perfumes específicos, né? Já há, inclusive, pesquisas, o perfume almíscar, por exemplo, se vocês não sabem, ele foi baseado no feromônio do touro, um touro chamado almiscarado, e ele, quando exala no seu ato sexual um cheiro, esse cheiro eles captaram desses feromônios e que exalam na hora do sexo, para que isso estimule sexualmente as pessoas. Então muitas pessoas usam perfumes que estimulam o sexo em quem está passando perto deles. Agora imagine isso, que coisa
terrível, né? Imagine uma pessoa que usa um perfume para estimular sexualmente as pessoas que sentem o cheiro dela passando, ou dele passando. Então uma pessoa dessa não está bem intencionada na realidade, não é verdade? Então isso acontece sim. A outra forma é o tato. Então, se você passa a mão, se aquilo é aveludado, se aquilo é macio, se aquilo é espinhoso, se aquilo está quente, se aquilo está frio, se aquilo está morno. Então, pelo tato, você percebe as coisas que estão em volta de você, não só pelas mãos, mas por todo o rosto, por todo o corpo. Você sente esse tipo de emoção. Então, você pode identificar um carinho, você pode identificar uma pancada, quando a pessoa está te tratando com mais carinho ou não, mesmo que ela esteja calada, pelo tato você percebe, pela forma que essa pessoa passa a mão em você ou bate em você, você vai sentir a forma que ela está te tratando, porque você percebe o que é um carinho, você recebeu carinho, ou então, infelizmente, em algumas pessoas que têm a mente cauterizada, que fizeram práticas sexuais completamente opostas aos conceitos de Deus, elas unem a dor ao prazer sexual. Então, elas são estimuladas ao prazer sexual pela dor. Agora vê, porque ela tem que sentir alguma coisa e ela acaba sentindo dor. Então, ela foi maltratada, ela foi espancada, ela foi estuprada, alguma história qualquer que ela teve no passado, e agora estimula para que ela goste de sentir dor. Essa pessoa precisa de tratamento, é lógico. Então, quando passamos a mão no rosto de alguém, a gente pelo tato já percebe nitidamente se aquela pele é macia e tudo mais. Essa emoção vai chegar ao cérebro e vai ser analisada, armazenada. Então, se eu digo, a minha esposa tem a pele gostosa, eu sempre gosto de passar a mão nas gordurinhas do Benício, meu neto, né? Então, o vovô vai tocar aqui, basta tocar no braço dele, ele já ri, basta tocar na batata da perna dele, ele já ri, porque ele tem lá umas gordurinhas gostosas e ele sente cócegas, né? Então eu estimulo essas cócegas nele e ele ri muito, eu gosto de ver ele gargalhando, a sola do pé eu faço cócegas nele e ele cai na gargalhada. Então ele já percebeu pelo tato do corpo dele as sensações gostosas de um carinho que o vô faz a ele. Então isso tudo são emoções que vão para o cérebro e vão ser analisadas pela razão do cérebro e vão ser armazenadas em forma de sentimento. Então eu tenho um bom sentimento. Então, por exemplo, se o meu neto vê, ele já dá um sorriso, porque ele sabe que o vovô vai brincar. Se o neto vê alguém que ele não gosta, ele já recusa. Para vocês terem uma ideia, sem querer ser cansativo, o meu genro raspou a barba. Então, durante um bom período, ele brincou com o Benício com a barba, né, de barba preta, uma barba negra que o Tiago tem. E agora, ontem, por exemplo, ele raspou a barba e veio brincar com o com o Bernício, perdão, o meu netinho mais pequenininho, tá ainda com meses, né? E o Bernardo estranhou ele, não queria mais sair do colo da mãe, porque como quem diz, quem é esse homem? E aí quando o tio chegava perto, ele identificava a voz, mas o visual ele não identificava, porque ele estava vendo uma pessoa com a cara preta, de repente ele viu uma pessoa sem a cara preta, não é? Então veja, a visão, o tato, tantas outras coisas. E a fala é uma forma também de nós expressarmos o que pensamos, o que ouvimos e o que somos atendidos ou não, falamos alguma coisa, alguém ouviu, você lembra dos detalhes de como foi o comportamento dessas pessoas. Então vejam, essas são as formas de nós nos expressarmos e recebermos de volta a forma de expressar dos outros. Então isso tem a ver com um sentimento que é armazenado. Então por isso que se eu falar aqui praia, eu vou logo lembrar da minha casa lá em Cabo Frio, vou lembrar da Praia do Peró, já vou pensar naquelas areias gostosas de se deitar, já vou ver aquelas gaivotas voando ao entardecer, o sol se pondo atrás do horizonte, já vou me lembrar do ar batendo no meu rosto, daquela brisa suave gostosa, enfim, porque a palavra praia já me estimula a pensar em um monte de coisas ao ouvir falar uma palavra. Então veja como as emoções, elas controlam a nossa vida em todos os momentos e é por isso que nós temos que ter essas emoções debaixo de uma
condição, né? Então a emoção é a parte do nosso ser que tem relacionamento com o que está do lado de fora. E quem é que pensa? A emoção não pensa, a emoção não raciocina, a emoção não mede prós nem contra. A emoção, ela apenas goza do prazer presente. Então, se o troço é saboroso, eu quero comer mais. Se a coisa está gostosa, eu quero continuar. E isso é o prazer das emoções. A razão é que vai filtrar isso. A razão vai colocar as emoções debaixo de um controle e vai dizer, olha, essa emoção é boa, mas cuidado, a razão vai medir o potencial de quanto é permitido nessa emoção ou não, e vai tentar mostrar para o indivíduo o quanto aquela emoção pode ser prejudicial se ela não estiver dentro de uma medida específica. Então, para quem é diabético, como eu, por exemplo, um pedacinho de bolo pode já ser um problema sério, né? Então, cuidado se você é diabético, e tem que haver uma filtragem nisso tudo aí. Então, por exemplo, o sorvete é uma delícia. Todo mundo, eu acho, que gosta de sorvete. É difícil achar uma pessoa que não gosta de sorvete. Todos, quando lembram do sorvete, alguns têm predileção por esse. Um gosta desse, daquele outro. Mas veja, comer demais, tudo que é prazeroso, quando é feito em excesso, acaba trazendo problemas seríssimos. E é a razão que vai fazer com que a gente, mesmo gostando do pudim, coma só um pedacinho, para não empanturrar e passar mal depois. Na atividade espiritual é a mesma coisa. Olha só. No fundo, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que a emoção, ela pode ser prejudicial, porque o pecado tem a ver com emoção. O pecado não tem a ver com raciocínio, o pecado não tem a ver com a sua capacidade de filtrar entre o bem e o mal, não. O pecado tem a ver com a emoção. Olha o que diz Salomão a respeito disso. Ele diz assim, ó, o pecado é doce como mel, mas o seu fim é amargo como fel. Então vejam que palavra interessante, né, do homem mais sábio do mundo. Isso quer dizer que a emoção não está preocupada com o que é pecado, com o que não é pecado. Ele vive o prazer do momento. Cabe à razão filtrar tudo isso. Então o que Satanás fez lá no Jardim do Éden foi exatamente atacar a razão do homem. Note que Satanás vai ao jardim e ele vai atacar exatamente a forma de pensar, a forma de raciocinar. Então penso, logo existo, é o pensamento que define você, que define as tuas ações, que define as tuas vontades, que define a tua forma de conduta. Então cuidado com o pensamento, porque quando o diabo coloca um pensamento, você tem que saber filtrar aquilo ali. E é quando você vê, quando você escuta, quando você toca, quando você... Então repare só no diálogo do diabo com Eva. Quando o diabo chega para Eva, lá no capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, olha o diálogo, ele diz assim, ó, foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus falou. Deus não disse, não comerás de todas as árvores do jardim. Deus disse isso? Deus disse o contrário, você pode comer de todas as árvores. Você só não pode comer da árvore do bem e do mal, mas não esquecendo que lá havia uma outra árvore que não é dita até que o homem seja expulso, que era a árvore da vida. Então haviam duas árvores importantes, além de todas que o homem poderia comer. Mas para que comer da árvore da vida se ele já tinha vida? Ele não tinha morte, então não necessitava da árvore da vida. Agora que ele vai comer da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, e o desejo que Satanás diz, ó, Deus sabe que certamente quando você comer, você vai ser igual a ele. Opa, peraí, então esse homem quer ser igual a Deus, essa Eva quer ser igual a Deus. Então quando ela come da árvore do conhecimento do bem entre o bem e o mal, da definição da razão entre o bem e o mal, olha onde está sendo atacada, exatamente a definição entre o bem e o mal, a definição entre o sim e o não, entre o prossigo ou não prossigo, eu vou ou não vou, eu fico ou não fico, não é? Esquerda ou direita, que caminho eu tomo, é a razão que raciocina, e agora o diabo está atacando essa mulher, que vai depois atacar o homem de forma mais fácil. Então Eva tentou dialogar com o diabo no início e retrucou, né? E ela disse então, não foi bem assim. Aí
a serpente vem no capítulo 3 de Gênesis, versículo 4 e 5, e diz assim, ó, certamente não morrerás. Deus disse que se você comer, você vai morrer? Não morrerás, certamente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ó, Gênesis 3, versículo 4 e 5. Então, por que a Eva comeu? Para querer ser igual a Deus. Por que muita gente hoje faz o que quer? Porque quer ser o Deus da sua própria vida, quer ser o Deus da sua própria forma de conduta. Então ele não filtra as emoções, ele não sabe dizer não para as suas emoções e ele vive só para as emoções. Mas existem emoções que são muito mais terríveis do que o comer e o beber, o sentir um perfume, que são as emoções sexuais, as emoções de prevaricar, a emoção de tomar o que é do outro, a emoção de ultrapassar um limite, a adrenalina de fazer uma coisa que é proibida. Então, as emoções estão à flor da pele e não existe razão nenhuma para dizer não faça, não vá, porque esse homem está à mercê da sua própria carne, né? Paulo escreve sobre isso aos Romanos numa longa carta importante demais, quando ele fala dessas leis que estão no seu próprio corpo e muita coisa que ele não queria fazer, quando ele descobre já está fazendo, e isso traz para ele uma tristeza, porque são coisas que ele não desejava. E outras coisas que ele planejava em fazer, às vezes não conseguia fazer, porque o corpo não deixava, porque o que esse corpo quer? Esse corpo quer folgar, quer descansar, quer dormir, quer prazer, quer comer bem, quer beber bem, quer fazer tudo que o corpo gostaria de fazer, dentre as coisas proibidas, como, por exemplo, o sexo fora do casamento. Repare que esse foi um ataque frontal para Eva. Então o diabo lançou dúvida sobre o que Deus tinha falado. Então, a principal arma do diabo é lançar dúvida sobre a palavra de Deus. O que Deus está dizendo? O que Deus está falando para você? Deus falou o quê? Agora vem o diabo e diz o contrário. Repare que ele continua. E agora o texto vai continuar. O mesmo texto que nós lemos vai continuar e diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. Olha, ela viu, primeira coisa, ela viu que a árvore era boa. Está vendo aqui? A mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos. Então era um fruto bonito. Era uma árvore desejável. Opa, já chegou o desejo, já está em pecado. Para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido e ele também comeu dela. Então repare, você reparou quantas vezes as emoções de Eva dominaram ela? Quantas vezes a visão, quantas vezes o paladar, quantas vezes as coisas características da emoção, da sua forma de contato, né? Dos seus sentidos naturais entraram em ação no pecado de Eva. Repare, né? Conte comigo, ela viu, ó, olhos, concupiscência dos olhos. Ela sentiu, o seu cheiro deve ser maravilhoso. Imaginou o paladar antes mesmo de comer, então no seu cérebro já estava comendo. Desejou comer. Jesus diz que quando alguém olhar e desejar, já está em pecado. Pegou na mão, deve ter visto, ai, que fruto delicioso, que coisa gostosa. Você já amaciou um pêssego, por exemplo, que aquela capinha dele parece um veludozinho, né? Então no tato, e comeu, pronto. Entrou na corrente sanguínea, foi para todo o corpo e contaminou o corpo inteiro. Aí entrou o pecado no homem. Então veja que coisa interessante, meus irmãos, quando o diabo ataca o cérebro, a capacidade de raciocinar, de dizer não, de simplesmente dizer eu não vou fazer isso, eu não vou obedecer essas coisas, eu não vou deixar que essas coisas atuem em mim. Então, quando a razão é tirada, o que sobra? Os sentimentos que são armazenados e as emoções. Então esse homem passa a viver apenas de emoção e sentimento, emoção e sentimento. Os sentimentos, como não são
são filtrados, vão ser sentimentos ruins. Então entra no coração desse homem a amargura, entra no coração desse homem o ódio, entra no coração desse homem o orgulho, a vaidade, a arrogância, a presunção, todas as coisas que não deveriam estar lá, porque esse homem perdeu o filtro, esse homem perdeu a capacidade de raciocinar, a razão espiritual do homem foi afetada pelo diabo e ele passou a viver agora guiado por essas emoções que o próprio diabo domina, que é a sua carne. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós, como servos de Deus, precisamos viver uma vida, né, voltada para Deus. E eu fiz uma pergunta interessante na minha chamada, eu vou ter que parar por aqui, talvez eu continue na sexta-feira esse mesmo assunto, porque não vai dar tempo da gente terminar. Mas veja o que acontece. Você pode então hoje pegar uma pessoa, trancar dentro de uma caixa assim que ela nasce. Ela nasce já pecadora. Então o homem não é pecador porque peca. Muita gente acha que o homem é pecador porque peca, então tenta trancá-lo dentro de uma moldura para ele não ir à praia, ele não pode não sei o quê, ele não pode vestir roupa não sei o quê, ele não pode ver a mulher nua, ele não pode ver não sei o quê, porque acha que trancando esse homem, isolando ele de toda a sociedade, ele vai se purificar. Não, o homem não é pecador porque peca. Ele peca porque o pecado já está nele, já nasce com ele. Então essa criança, mesmo isolada, ela vai crescer pecadora, ela vai crescer longe de Deus. Ela precisa ter um contato pela fé. E por isso que a fé vem pelo ouvir. Assim como o diabo entrou na mulher pelo ouvir, a fé entra pelo ouvir. E a razão analisa isso e aceita. Essa que é importante você entender. O indivíduo aceita o plano de Deus na vida dele. É de livre e espontânea vontade que você tem que se tornar um obreiro do Senhor. É de livre e espontânea vontade que você aceita o plano de Deus na tua vida para você servir a Deus em espírito e em verdade. Então pense nisso, não viva só pelos olhos, não viva só pelo que você ouviu, não viva só pelas coisas que estão ligadas às tuas emoções. É lógico que, por exemplo, num domingo de sol, se eu perguntar para minha carne o que ela prefere, ir para a igreja ou ir para a praia, a carne vai preferir a praia. Numa noite bonita, ela prefere ir para a igreja ou ir para uma festa com bolo, salgadinhos. A carne vai preferir a festa com bolo e os salgadinhos. E tem muita gente vivendo na carne. E depois diz que é crente, depois confessa o nome de Jesus e quer que Deus abençoe, quer que Deus mande a prosperidade. E vai lá ordenar a Deus, vai lá trazer a existência, o que dá tal, com aquelas chavões que são ensinados nas igrejas, em algumas, né? Lógico, graças a Deus tem muitas exceções boas, mas esses chavões não chegam a lugar nenhum, não levam ninguém a lugar nenhum, porque Deus é um Deus que vive analisando a nossa vida, ele nos observa, ele nos entende, ele olha o nosso pensamento. Ainda a palavra não chegou na boca, mas ele já sabe o nosso comportamento antes mesmo de nós tornarmos em prática. Então, por isso que ao pensar, ele já sabe que você vai pecar, você já pecou, não tem jeito. Então, no final de semana, a gente vai continuar a falar a respeito desses contextos. Vamos falar um pouquinho sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, enfim, essa questão familiar, como é de suma importância para que uma família seja saudável, certo? Então, sexta-feira a gente continua nesse assunto. Vamos parar por aqui, porque esse homem voltado para as emoções, o que ele faz? Ele vê e cobiça. Então, às vezes, um camarada é casado, bem casado, ama a esposa, ama a família, mas, de repente, partiu lá uma secretária. Veio uma secretária de perna bonita, com sapato bem alto, para poder o bumbum arrebitar, e rebolativa e tal, toda pintada, toda não sei o quê. E ele começa a deixar que os pensamentos vaguem e os desejos comecem a fluir. É assim que muita gente boa caiu do cavalo. Eu não sei de onde surgiu essa frase, cair do cavalo, mas ela é usada e é uma seriedade, porque muita gente perde a consciência, a razão, perde a postura que Deus deu, perde o degrau que Deus já lhe permitiu subir na grandeza da obra de Deus e acaba caindo no pecado, na armadilha do diabo. O diabo sempre usa esse tripé, dinheiro. Então o homem acaba pegando num dinheiro que não é dele. O sexo, ele acaba
cometendo um ato sexual com quem não é sua esposa legal. E terceiro, o eu, ele começa a se engrandecer, se achar vaidoso, querendo ser igual a Deus, querendo às vezes até ser maior do que Deus, e Deus fica lá no guardado lá no armário que ele usa quando quer. É como um paletó que ele coloca e Deus abençoe agora e tal, e deixa o paletó lá e vai cuidar de uma vida carnal. Eu espero que essa palavra tenha chegado ao teu ouvido e encontre guarida no teu coração. Neste momento eu quero orar por você e peço que você feche os olhos, porque nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai amado, nós te louvamos. Te pedimos a tua bênção, Senhor. Queremos que tu venhas nos abençoar. Abençoe esse que está nos ouvindo, abençoe esta pessoa que está carecendo, Senhor, de raciocinar, de ter mais um contexto de espiritualidade. Que o teu espírito faça esse espírito crescer e faça com que esta carne seja subjugada à cruz, que essa carne seja mortificada para que o espírito dessa pessoa venha a tomar o trono desta vida, Senhor. Abençoa, Senhor, para que essa pessoa tenha uma vida voltada para o Espírito e não uma vida carnal. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus ouvintes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por necessidades, por problemas, enfrentando lutas das mais diversas. Dá aos teus filhos a tua bênção, mas principalmente a compreensão da tua palavra. Ó Senhor, unge os olhos daqueles que têm olhos, mas não veem, daqueles que têm nariz, mas não cheiram, daqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, Senhor, daqueles que têm boca, mas não falam. Ó Senhor, unja essas pessoas, para que eles possam filtrar, para que o cérebro espiritual possa funcionar, Senhor, a fim de que eles armazenem momentos agradáveis, sentimentos felizes na tua presença e na presença da tua igreja. Dá, Senhor, ao teu povo a tua bênção. Eu te peço agora em nome de Jesus. Amém e amém.